Bom, gente, antes de começar esse vídeo, um recado muito rápido. Peço desculpas pela ausência devido aos vídeos que faltaram no canal. Tive problemas na minha placa-mãe, ela queimou. Então, precisei correr atrás desse prejuízo. Isso me tomou um tempo. Então, de qualquer forma, os vídeos vão voltar a partir de agora. Espero que não tenhamos mais problemas nesse sentido. Coisas de Brasil, né? Então, se inscreve no canal para me ajudar. Né? Clique no gostei, comente, compartilhe o vídeo, né? Que assim você ajuda o canal, né, a crescer. Muito obrigado pela ajuda. E agora vamos pro vídeo, né? Eu sei que a gente entrou nesse tema de juros aí, você falou por alto aí dos juros elevados, então eu queria trazer esse ponto. O PT sempre estava criticando muito recentemente, sempre criticou a alta dos juros pelo Banco Central, dizendo que a alta dos juros inviabilizava investimento, etc. Então, quando o escolhido era o Campos Neto, falava, é um absurdo esses juros altos, e porque o Campos Neto é um escolhido do Bolsonaro, esse cara está destruindo a economia. Pois bem, aí colocaram o Galípolo. O Lula foi lá e indicou o Galípolo, né? E aí o Galípolo pegou a taxa de juros a 12,25% e teve 4 altas consecutivas até 15%. E aí, por algum motivo de mágica aí, o PT e a Gleisi Hoffmann, a Gleisi até critica um pouquinho, mas eles pararam de criticar. Ou seja, antes a culpa era do presidente do Banco Central, agora não é mais do presidente do Banco Central. Então, eu queria perguntar para você se você concorda com essa condução da política monetária do Galípolo de elevar os juros de 12,25% para 15%, ou se você não concorda e acha que os juros deveriam estar muito mais baixos para poder incentivar a economia. Você concorda? Bom, tudo isso que ele falou, eu concordo. De fato, né, o governo criticava muito o presidente do Banco Central anterior, reclamava muito dos juros altos. Agora eles colocaram uma pessoa lá, né, o governo quis indicar essa pessoa, e agora simplesmente não há mais nenhum tipo de crítica, né, em relação a isso, aumento da taxa de juros. Acho que o Lula, talvez, o presidente tenha, em algum momento, feito alguma crítica, nada tão acentuado como era antes, né? E ele comentou que a Gleisi era uma das que mais se manifestavam no governo. Mas essa questão da Gleisi se manifestar no governo é uma coisa que é uma estratégia do governo, nosso representante do povo, de ludibriar a gente, né? Então, nós colocamos os políticos lá e eles ficam enrolando a gente. Então, o Lula fala uma coisa, o Haddad faz outra e a Gleisi critica, né? Então, ela aparece como um contraponto, como se fosse um contrapeso das coisas que o próprio governo faz. Então, ela faz uma crítica lá superficial, das pessoas da militância petista talvez acreditem, não sei. Mas isso que ele falou é uma crítica válida, né? Realmente, né? Agora não se fala. Né? E quando fala é assim, né? De forma estratégica para talvez para militância, né? Para dar algo para militância e o governo não também passar muita passividade em relação à questão econômica do país, né? Então eles precisam fazer isso. Eu acho muito interessante que esses militantes são os que pagam, sustentam o salário deles e eles ficam usando esses militantes, né? Interessante. Bem interessante. Concorda ou discorda da condução do Galípolo? Vamos zerar aqui o cronômetro, Elias, para que você não seja comprometido aqui. 5 minutos aí para Elias fazer a resposta. Sobre o Roberto Campos Neto, eu acho que deveria estar sendo investigado nesse momento, porque o papel do Banco Central também ele é supervisionar o que acontece no nosso sistema financeiro. Então ele tem que ser investigado pelo que ocorreu no Banco Master, né? Ele tem que ser investigado também pelo fato da operação que teve aqui na Faria Lima, operação carbono neutro, né? Ou seja, o Banco Central não vê nada disso. Né? Então eu acho que é uma figura a ser investigado, o Roberto Campos Neto. Gabriel Galípolo, meu amigo pessoal, né? Mas eu tenho
discordância profunda da política monetária brasileira. Eu não sou do PT, né? Sou do campo do presidente Lula, até porque eu acho que existe um inimigo principal, que é a extrema-direita, que tem que ser derrotado no Brasil. Isso me coloca ao lado do presidente Lula. Olha, colocar ao lado do presidente Lula, né? Tudo bem. Né? Agora, você ficar do lado, mas não criticar é complicado. Eu acho que tem que ser feitas críticas, sim. Inclusive, eu reafirmo aqui, né? Ele tá falando que se coloca ao lado do presidente Lula. Eu não acho que o governo Lula seja um governo de esquerda. Porque eu acho muito interessante que o governo Lula faz muitas coisas que o governo FHC fez, principalmente na continuidade da desindustrialização e do neoliberalismo. Só que o PSDB, o FHC, virou de direita. E o PT, que faz a mesma coisa, não. Então, assim, eu acho um pouco estranho isso. Não considero o governo Lula um governo... Talvez um governo centro-direita. Porque da assistência, os governos de direita da Europa fazem isso. É o estado de bem-estar social. Aqui no Brasil a gente não tem, né? Era para ter, né? Não tem. A Constituição é do estado de bem-estar social, mas na prática não é. A política monetária, ela não é suficiente para abrir uma contradição antagônica que me coloque em oposição a esse governo, mas eu sou completamente contra essa política monetária. Não existe uma explicação real para um país com os recursos naturais que o Brasil tem acumulados. Ou seja, o Brasil tem tudo aqui dentro do país, né? O Brasil tem uma relação dívida-PIB hoje de 78%, né? O Brasil está abaixo da média dos países do G20 e um pouco acima da média dos países do sul global, né? Então não tem justificativa que coloque, que nos entregue a necessidade de termos a taxa de juros a 15%. E mais do que isso, né? Eu acredito que o Brasil precisa passar, por exemplo, por um processo de reformas institucionais do Banco Central, né? Por exemplo, uma dessas reformas institucionais, Léo, não sei se você concorda comigo, a revisão da temporalidade das metas de inflação. A meta de inflação de um ano somente o Brasil pratica, se não me engano. E evidente, com uma economia que tem preços sazonais que sobem e levam os outros preços na inércia, o Banco Central vai ter que usar a taxa de juros. Só se tivesse uma temporalidade de 3 anos, o próprio ciclo econômico absorveria essas altas. Então, os juros não seriam necessários utilizá-lo à torta direita como se utiliza. Eu acho que essa reforma institucional é fundamental, mudar a temporalidade das metas de inflação, né? O segundo ponto, a mudança do mandato do Banco Central, né? O Banco Central tem que operar não somente para combater a inflação. O Brasil é um dos países do mundo em que o Banco Central ele só tem um mandato, que é o de combate à inflação. Ele tem que ter responsabilidade na geração de emprego e renda no Brasil. E a terceira reforma institucional a ser feita no Banco Central. O Conselho de Política Monetária tem que ter empresários privados, viu, Léo? Olha como estou defendendo empresário privado. Porque ali só tem banqueiro ali, né? E tem que ter... É verdade, só tem banqueiro e representante do governo, né? Porque o Galípolo é a pessoa do governo ali, né? Então, é interessante, né, que o governo ele abre as concessões, né? Mas ele faz questão de ter alguém ali, né? Por que isso? Porque daí ele pode chegar e falar, nós estamos lá. Nós estamos lá, viu, povo? Povo, ó, nós estamos lá, vocês podem ficar tranquilos, tá? Que aqui tá tudo certo. Ah, aconteceu qualquer coisa. Não, estamos resolvendo isso. E a pessoa acredita, né? Aí se acontecer alguma coisa, a Glaze depois vai lá, dá uma crítica, que não vai dar em nada também, né? Mas o pessoal tá aplaudindo, né? Tá achando lindo. Representante da classe trabalhadora. Ou seja, tem que ter uma ampliação, ou seja, os trabalhadores e os empresários privados têm que ser ouvidos sobre a taxa de juros. Concordo. Temos que ser ouvidos, sem dúvida. Concordo. Porque é impossível alguém acreditar que aqueles técnicos que se colocam acima do bem e do mal,
né? Eles não erram nunca. É impressionante isso, né? Ou seja, se vende a ideia de que os que estão no Banco Central são técnicos acima do bem e do mal, que é o bem da economia, eles montam aqueles modelos que nem eles entendem, né? Onde ela Rezende fala, nem eles entendem, é tanto modelo que vai sendo construído, que eles não entendem aquilo ali, né? E o país do tamanho do Brasil, com a nossa riqueza, com as riquezas naturais que tem o Brasil e com as possibilidades que tem o Brasil, a taxa de juros a 15, isso é inexplicável. Nenhum policy maker que eu conhecia na minha experiência dos bancos dos BRICS consegue entender um negócio desse. Mas o governo gasta mais do que arrecada. Vamos lá, pessoal. Hoje, 50% quase do orçamento da União é para pagamento de juros da dívida pública, R$1 trilhão por ano. Esse pagamento de juros da dívida pública suga o dinheiro todinho que poderia ser poderia estar sendo investido em programas governamentais. Mas eu nem falo assim no sentido de Bolsa Família, eu não estou falando exatamente dessa questão social, mas na questão de poder ajudar, né, no desenvolvimento de pequenos, médios empresários, porque o governo ele quer pautar a economia nesse sentido, de consumo, do capitalismo e não sei o quê. Então esse dinheiro poderia estar sendo investido, inclusive para dar uma estrutura melhor, um suporte melhor, para desenvolver a economia do país, inclusive com projetos de reindustrialização. Mas o governo não quer isso. O governo ele quer sugar tudo. Tudo que o governo puder tirar, ele vai fazer. Inclusive, por exemplo, a questão dos Correios. E o governo conseguiu quebrar os Correios, o governo Lula. E ninguém reclama. Então, às vezes eu fico pensando, será que o problema... Acho que o nosso problema é a pessoa que estiver ali, né? A gente não quer uma pessoa feia, chata, resmunga. A gente quer uma pessoa que seja legal e aparente ser simpática. Então é o Lula, né? E passa essa imagem assim de ser que é de velhinho, simpático, né? Para alguns, para outros não. Mas ele sabe fazer um discurso sedutor pro eleitor, né? E o eleitorado cai, acredita, né? O Brasil paga de juros para o sistema financeiro 5,6% do PIB em juros. Isso inviabiliza o combate à inflação. Veja bem, dialeticamente, isso inviabiliza o combate à inflação no curto prazo e no longo prazo. Porque a inflação se combate como? Com ampliação da base de oferta da economia. No longo prazo. Então, a política do Banco Central, ela é disfuncional em todos os aspectos, né? Principalmente no combate à inflação lá na frente. Por quê? Porque ela inibe a taxa de investimento. Ao inibir a taxa de investimento, você não amplia a base de oferta da economia. E ao não ampliar a base de oferta da economia, a demanda aumenta e, evidentemente, vai gerar inflação. Ou seja, é completamente disfuncional e demonstra, sim, que existe uma economia política aí, porque capitalismo, para mim, Léo, é poder. Poder e monopólio. Capitalismo não é outra coisa, não sei isso, na minha opinião. É poder político e monopólio. É poder político e monopólio, né? De fato, é o que se percebe. Vou dar um ótimo exemplo aqui. Vou dar 2 exemplos aqui. No final dos anos 90, início dos anos 2000, quando começou a internet a se popularizar muito, as pessoas começaram a ter mais acesso à internet. E, na verdade, acredito que foi o princípio, talvez, disso. Mas tinha uma rede social, o Orkut. Eu acho que a Google comprou o Orkut e acabou com o Orkut. Se eu não estou enganado, acho que foi o Google. Ou o Facebook, não lembro. Né? E agora a gente tem até o Elon Musk, que comprou o Twitter. Né? Então, assim, ele que já era proprietário de empresas, foi lá e comprou uma empresa. E a Google fez a mesma coisa. Então, assim, a tendência é que os grandes eliminem os pequenos para não ter mais pessoas para disputar. Né? O que faz com que eu perceba que o discurso de que você
tem que favorecer um ambiente de competição, na verdade esse ambiente não existe, porque as próprias empresas não querem isso. Porque se quisessem, não comprariam umas às outras. Simplesmente cada um faz o seu. Mas não é o que acontece. Né? Hoje em dia é muito mais lucrativo que uma pessoa trabalhe em algo e você simplesmente chegue ali e compre aquela ideia. Aquela pessoa que elaborou aquela ideia acaba recebendo uma oferta irrecusável, aceita, porque vê naquilo uma única oportunidade, e a outra empresa se apropria daquilo que foi elaborado, ou cria, ou muda, ou adiciona algo, enfim, passa a ser dona daquilo. Então eles fazem o que quiserem. Ou simplesmente para não ter mesmo. Então compra aquilo, compra aquela ideia, elimina, não faz nada com aquilo, né? Dá o dinheiro para a pessoa e pronto. Então, bom, né? A grande questão aqui é que não existe livre mercado, concorrência, não existe isso. Existe o pequeno, micro comerciante, que é a pessoa pequena, ali vai ter, mas nos grandes não vai ter. Né? E não é as pequenas e médias empresas concorrendo pela preferência individual dos consumidores, não. Isso não é capitalismo. Capitalismo é poder e monopólio. Né? E hoje, o sistema financeiro brasileiro exerce poder de fato na emissão e na precificação da moeda no Brasil hoje. Isso é um problema que temos um problema político a ser enfrentado. Legal, Elias. Então vamos passar agora a bola pro Léo, né? Fazer a sua réplica. Vamos Então lá. temos 3 minutos na tela aqui pro Léo. Vamos lá. Primeiro, acho que deixar claro que ninguém gosta de juros altos, tá? E essa história Claro. de que o banco gosta de juros altos não é verdade. Porque se o banco empresta juros mais altos, ele também capta a juros mais altos. Então, para ele, como eu falei, o que importa é essa diferença, esse spread. Então, ele gosta de juros mais baixos porque ele pode conceder mais crédito na economia. Sim e não. Até onde eu sei, isso que ele falou é verdade. Só que o banco também lucra por outro lado, né? Ele lucra justamente da venda dos títulos da dívida pública. Então, através da emissão de papéis dos títulos, eles conseguem isso justamente pela alta de juros. Né? Não à toa, né, que, como o Elias Jabbour disse, o que tem lá são somente os representantes de banco. São representantes de bancos e pessoas do governo. Ou no caso, né, a figura lá do Galípolo, eu não sei, eu sei que ele é representante do governo, não sei se ele é o único ou se tem mais de um. Não interessa, porque no final a maior parte está nas mãos de representantes dos bancos. Então, o que esperar disso? Que tipo de resultado a gente espera? Imagina, tem empresário aí que tá achando bom juros altos. Sabia? Pois é. Não é a gente pequena. É interessante, né? Então, não existe essa ideia. A segunda coisa que ele tocou num ponto importante, que ele falou, o Brasil tem 78% de crédito na economia, é verdade, e a gente está muito... Pública. De dívida pública, e a gente está muito abaixo de alguns países, e também é verdade. A questão é que não importa só o endividamento dos países. Então, o Brasil tem endividamento muito menor do que o Japão, por exemplo. O Japão tem mais de 200% de dívida PIB. Daí você fala, então, a gente pode subir, mas tem uma diferença. Porque o que importa não é só a dívida hoje. O que importa é a dívida de amanhã. Como é que está a trajetória da sua dívida amanhã? E qual que é a trajetória da sua dívida? A dívida de amanhã nada mais é do que a dívida hoje, corrigida pela sua dívida taxa de juros, mais o quanto você aumenta ou diminui dessa dívida, ou seja, mais o quanto você teve déficit ou superávit. O problema é que a quantos por cento que a dívida do Brasil é corrigida hoje? 15%. E o Japão, menos de 2%. Então, por isso que a gente tem uma trajetória de explosão da dívida brasileira. Enquanto que no Japão a dívida é extremamente controlada. Por isso que os países e as pessoas estão dispostas a emprestar para o Japão a uma taxa de juros muito menor do que para o Brasil. Então, essa é a segunda coisa. Bom, eu não entendi muito bem a explicação dele.
Porque ele disse que você tem que ver como vai estar os juros no dia seguinte, a depender do superávit ou do déficit, ou seja, de quanto você superou de arrecadação ou quanto você não conseguiu arrecadar daquilo. E através disso você faz através da regulação dos juros. Isso foi que eu entendi. Se alguém entendeu, deixa aqui nos comentários. E aí eu fico agradecido de entender isso melhor. Mas que eu entendi é isso. Então é uma explicação que para mim não resolve nada. Inclusive, quando ele começa a responder o Elias, a primeira coisa que ele fala é que ele não é a favor de juros altos. Se eu não estou enganado, ele disse isso. E ele não faz proposta nenhuma no sentido de melhorar essa situação. Ele simplesmente decreta. Parece que o que o Banco Central decreta, ele parece que não critica. Ele só justifica. Mas ele é representante do povo. Ele é um deputado, se eu não estou enganado. Ele é do Partido Novo. Mas que espécie de representante é esse que não questiona uma coisa que prejudica a população? Porque, veja bem, ele pode fazer a defesa do capitalismo. Eu só acho que ele poderia, de alguma forma, dar uma solução para isso. Algum tipo de proposta. Afinal, não é para isso que ele é eleito? Porque o Elias Jabbour também é da política. Mas ele está dando uma proposta. Está dando uma solução. Ele está sugerindo. E eu não vejo isso da outra parte. Da outra parte eu só vejo críticas. Então, ele está defendendo esse modelo do governo Lula? Porque ele não critica, ele só justifica porque é assim. Ele não deveria estar propondo alguma ideia? Ou pelo menos, não sei, alguma coisa diferente do que defender? Porque assim, ele não é oposição ao governo Lula? Mas parece que para ele não tem problema da forma como está agora a questão econômica. Isso é interessante a gente perceber isso. Não basta só se olhar o nível de endividamento, você tem que ver a taxa de juros daquele país, né? E daí uma coisa que ele falou também, que as pessoas, que no Brasil você não escuta as empresas, e também não é verdade. Por quê? Antes você tinha só o Focus. Que é o Focus? Eu quero pegar a impressão dos bancos sobre as variáveis econômicas, juros, etc. Daí o Diogo Guilhem, que é diretor do Banco Central, foi meu professor no INSPER, ele fez o chamado Firmus. Firmus eu quero, além de saber das opiniões dos bancos, eu quero saber opiniões das empresas, porque as expectativas de vocês também importam. Então, sim, já estão escutando as empresas. Olha, eu vou discordar dele. Porque, se eu não estou enganado, e se eu localizar isso, eu vou colocar em tela, a Luísa Trajano estava reclamando dos juros altos, inclusive esse ano. Aquela que é a dona da Magazine Luiza. Ela estava reclamando dos juros altos, falando que esses juros altos atrapalham os pequenos e prejudicam o varejo. Porque se os juros ficam muito altos, porque o varejo ele também está financiarizado, então ele é obrigado a ter que suprir esse questionamento de juros e prejudica o parcelamento das prestações que as pessoas precisam pagar. É algo parecido com isso. Eu sei que as empresas estão financiarizadas, eles têm um sistema de crédito também. Que é claro, não para o setor varejo. Mas se os juros ficarem altos, eles têm que compensar isso também de alguma forma. Isso, pelo pouco que eu entendi, eu acho que é isso. Não tenho certeza, né, nesse sentido. Se você souber, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, porque a gente precisa conversar, né? Tentar entender as coisas. Mas o que ele está falando não é verdade. Inclusive, Luísa Trajano já estava criticando os juros altos, acho que na época do governo do Bolsonaro, eu não vou dar certeza, mas eu sei que ela fez críticas recentes nesse sentido. Então os empresários não estão sendo escutados. E outra coisa que me chamou a atenção
é o que o Elias Jabbour, ele menciona o fato de ter representantes da sociedade civil, além de representantes dos empresários. Eu vi que aqui, ele, inclusive, ele até fala isso, né? Não, os empresários estão sendo ouvidos. Mas ele não menciona em nenhum momento algum representante da população. Então, para ele não é muito importante, parece, que a população tenha algum espaço para falar algo. É muito interessante a gente perceber que ele ignora isso, né? E isso é um problema que a gente tem na nossa política, a gente sempre é deixado de lado. E agora a gente está vendo os movimentos que alguns ministros, né, no âmbito judicial estão fazendo. E eles não são eleitos. E ainda não querem que os eleitos façam algo contra eles. Essa é a nossa democracia. E que parece que, pela questão econômica, ele parece que está de acordo e ele parece que segue essa tendência desse ministro, né, no âmbito judiciário, da justiça, de não ouvir as pessoas mesmo. Ele parece que ele não quer, né? Ele nem cogitou isso, ele já parece que vai passar para outra questão aqui, não sei. E daí, Elias, para finalizar, o que... Sim, ele passou para outra questão. Então, o povo não interessa. Né? O empresário está sendo ouvido. Quer dizer, ele soltou uma informação aqui que eu acho que não condiz com a realidade. Essa informação é equivocada. O que você está sugerindo, né, reduzir a taxa de juros para que a gente tenha mais crédito na economia, para que a gente possa incentivar a economia, já foi testado no Brasil. É só a gente pegar a época do Tombini. Você tinha uma inflação elevada, e aí o Tombini falou, não, ele deu o famoso cavalo de pau. Vamos baixar os juros mesmo assim, porque eu quero incentivar a economia. E aí o Tombini, quando ele estava na presidência do Banco Central, a inflação disparou e você perdeu as expectativas, aí você precisou aumentar a taxa de juros muito mais. Então, eu não concordo com esse tipo de analogia que as pessoas fazem em relação às questões econômicas. Eu acho isso muito equivocado. Porque eles pegam uma situação, veja o que aconteceu no governo tal. Bom, eu não sei de que ano é essa pessoa que ele está falando. Eu não sei. Mas, se por exemplo, eu quiser fazer uma comparação econômica hoje, né? E querer comparar, por exemplo, na época do governo Bolsonaro, a gente tem que ver onde a gente vai fazer essa comparação. Porque, veja bem, a economia, ela não é uma coisa estática. A economia é dinâmica e ela tem variável. Ela varia para cima, ela varia para baixo, né? A gente vê que, por exemplo, os próprios agentes, pessoas que trabalham também no ambiente do mercado financeiro, são pessoas que influenciam. Vejam o Elon Musk, por exemplo. Ele não influenciou para baixar o valor do Twitter? Para ele poder comprar um preço mais barato? Porque eu acho que foi isso que aconteceu. Então, veja bem, eu acho que ele não é um tipo de pessoa que vive só de empresa. Eu acho que ele é o tipo de pessoa que está no mercado financeiro também. Entende? Então, por exemplo, veja que ele está para os dois lados. E aí ele interfere. E o que ele faz? Vai lá e compra. Então ele não quer concorrência. Ele quer eliminar a concorrência. Os grandes eliminam não o pequeno, mas o pequeno potencial. Porque se fosse todo pequeno, acho que... Não sei, acho que na prática... Acho que seria impossível, não sei. Mas, pelo menos... No mundo de hoje seria impossível, eu não vejo essa possibilidade. Mas independente de qualquer coisa, é isso que eles fazem. Você concorda com essa política do Tombini? Porque ele fez exatamente o que você... Então ele está pegando uma comparação econômica e está colocando para hoje. Só que não dá para comparar, nem mesmo a comparação do governo Bolsonaro com o que a gente tem hoje. Justamente por isso que eu estou falando. Esses agentes influenciam na dinâmica no mercado.
Por exemplo, não estava aí o pessoal da esquerda falando que o presidente, né, o laranjão lá, dos Estados Unidos lá, que ele não estava fazendo manipulações a favor da moeda dele, ou algo do tipo, para ele poder obter algum ganho pessoal? Então, esses caras vivem fazendo isso. Então, o mercado não é estático. Então, não dá para você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou pegar a economia do governo na época do governo Bolsonaro com hoje, até porque teve questões de pandemia e coisas do tipo. E se você for... Porque você pode argumentar que não é justo fazer esse tipo de comparação. A pandemia, uma situação atípica, eu concordo. Eu tendo a concordar porque eu acho que realmente não faz sentido. Mas se você for partir para antes disso, é o governo Temer, antes disso é o governo Dilma. E aí a gente já está partindo para uma coisa de assim, 10 anos atrás. Então, assim, como é que eu vou comparar as ações econômicas de 10 anos atrás para as de hoje, se a economia não era a mesma coisa? Entende? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo prático. Na época do governo Biden, a economia dos Estados Unidos, a moeda, o dólar, ele estava em alta. Estava a 6,10, se eu não estou enganado. Quando o Biden sai e entra o Trump, há uma queda na valorização do dólar que hoje ele está batendo 5,30. Às vezes 5,29. Né? Teve alguma época aí que ele chegou ao nível mais baixo, que foi 5,20, sei lá o quê. Então, assim, perceba como a questão econômica é dinâmica. E aí, como é que eu vou comparar, né? Fazer esse tipo de comparação de governo para o outro, por exemplo. A mesma coisa se aplica aqui. Então, eu não sei de que época ele está falando, não sei se é do governo Bolsonaro. Se for, não serve de comparação, pandemia. Se for antes, não serve de comparação, porque naquele momento a situação econômica era outra. Inclusive, um dos problemas que a Dilma teve também foi em relação à questão econômica, na forma como ela conduziu a economia, inclusive abandonando o projeto dela para adotar o do adversário, porque talvez ela quisesse angariar a popularidade de setores liberais opositores a ela, eu não sei lá o quê, e não tinha pandemia, e ela teve problemas econômicos. Mas era um outro contexto. Então é justo eu comparar isso? Entenda que essa questão econômica, para você fazer comparações, nesse sentido, eu acho equivocado. Eu sei, né? Eu não sei se ele é economista, talvez ele seja. Seria interessante ele que defende tanto essa questão econômica, seria interessante que ele levasse isso em consideração. Fez e não trouxe os ganhos que você falou, ou seja, você aumentou o desemprego, você aumentou a inflação e as empresas não investiram mais. Vamos lá, Elias, vou dizer aqui para você ter o início da tréplica, tá? Vamos colocar aqui na tela. Manda bala, Elias. Primeiro que os bancos adoram juros altos porque eles vivem da taxa de juros. Hoje, a maior parte do rendimento do sistema financeiro vem dos títulos da dívida pública. Então, eles adoram. É exatamente o que eu disse, né? É os títulos de... Isso está sugando as possibilidades do país ser produtivo, de investimento. Está sugando. Está tirando tudo. Adoram juros altos. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental, Léo, que eu acho o seguinte, a minha crítica, por exemplo, ao Tom Bini e à presidenta Dilma naquele momento, é que não dá para reduzir a taxa de juros uma canetada. Concordamos. É por isso que eu coloquei aqui o seguinte, o Banco Central do Brasil precisa de uma reforma institucional que crie condições para que tenha uma meta de inflação trianualizada, não uma meta de inflação de 3%, como está hoje, que é um absurdo, né? Uma meta de inflação de 3%. Vai obrigar a ter a taxa de 15%. Né? Então tem que criar as condições institucionais para que se reduza a taxa de juros no Brasil. Hoje essas condições não existem para a redução da taxa de juros. Então já deixo bem claro aqui essa opinião aqui, ou seja, nós temos que criar as condições para isso. Né? E o que aconteceu naquela circunstância da canetada e tal, né? Pessoal, eu falei que capitalismo é poder, né? E monopólio.
Né? O capitalismo não é outra coisa. Eu não acredito que o capitalismo seja uma outra coisa fora disso, o capitalismo. No mundo real, né? Uma coisa é fantasia. O mundo real é poder e monopólio. Não tem conversa. Né? O consórcio do sistema financeiro, ou seja, a presidenta Dilma foi derrubada por um golpe de Estado, naquele momento, não é? Em que empresários, sistema financeiro se unem, inclusive naquele momento em que a taxa de juros começa a cair. E como que a taxa de juros começa a cair? Não é somente uma canetada. Porque a presidenta Dilma colocou os bancos públicos no mercado de crédito. Em um primeiro momento, Murilo Portugal aceita as condições disso com o Guido Mantega e no segundo momento não aceitam. Eles foram para o pau, ou seja, volto a dizer aqui, pessoal, existe uma economia política por detrás de tudo que está sendo colocado. Não é uma questão técnica olha, o empresário... Já acabou até? Não, mas pode continuar o seu raciocínio. Não, tem que ser justo. Finaliza. Não, essa história de que o empresário não investe porque... Uma coisa que é interessante, né? Não investe porque a dívida pública é alta, né? Ou seja, existe essa... Eu nunca vi empresário olhar para a dívida pública se vai investir ou não. Ou seja, isso é uma outra história que se coloca. Mas, enfim, eu acho que existe uma economia política desse negócio todo aí, que envolve taxa de juros no Brasil, e que deve se criar condições objetivas para a redução da taxa de juros. Eu não sou aquele maluquete, viu, cara, de acho que tem que acabar... Não. Eu acho que existe um problema institucional do Banco Central que tem que ser enfrentado. E aí, gostaram? Eu tendo a concordar com ele. Eu acho que no Brasil a gente dá muito espaço, os governos dão muito espaço para quem já tem um certo privilégio, né, na sociedade. E dar mais espaço ainda ajuda mais, né? Inclusive, na época do governo Dilma, se acreditava que dando isenção fiscal, né, os empresários eles fossem contratar mais, o que acabou não acontecendo. Né? O governo deu muita isenção fiscal e não teve retorno disso porque eles aproveitaram uma oportunidade de investir em outros lugares. Né? Acredito que no sistema financeiro, né? Já que todas as empresas estão financiarizadas, né? Não há industrialização no país. E parece que a tendência vai ser essa mesmo. Mas eu tendo a concordar com as críticas dele. Se você concorda, e se você quiser me explicar alguma coisa de economia, deixe aqui nos comentários, eu fico muito agradecido. Então é isso. Tchau.